meus irmãos, o último tema que a gente trabalharia, né, lá no final do acampamento, mas acho que sabiamente o conselho tomou decisão de, e acertadamente, de, né, deixar os irmãos mais à vontade para arrumarem as coisas. Nós sabíamos que haviam muitas coisas ainda a serem arrumadas lá para poder ir embora, então nós resolvemos dispensar o culto ali que seria feito à tarde no acampamento. Então, sobrou, né, não menos importante, obviamente, que os outros temas, mas coube a mim, né, nessa noite, trazer para os irmãos esse tema, unido pelo sangue do Cordeiro. Ó, já apertei um botão errado, ó, pronto, aí já ficou, tá vendo? Esse. Unidos pelo sangue do Cordeiro. A arquitetura da unidade divina e o fim do cristianismo espectador na igreja aliança. Então, meus queridos irmãos, primeiro texto para a gente iniciar, 1 Coríntios 12, 1, que nos diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós vamos trabalhar algumas questões importantes, então, para a nossa vida, né, em comunidade, nós que fomos salvos e unidos pelo sangue do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos um mito que, infelizmente, hoje a maior parte das igrejas acabam aderindo a isso. Que é o quê? Nós temos hoje um cristianismo espectador, ou seja, feito por espectadores. Então, no lugar de nós termos ovelhas querendo ouvir a voz do bom pastor, infelizmente o que acontece no dia a dia é que as pessoas vão à igreja apenas como meros espectadores. Não muito diferente de você ir a uma partida de futebol, de você estar ali assentado, assistindo ali, em que você vai, consome um produto e depois você vai embora. Mas nós sabemos que a vida na igreja ela não é um evento para ser assistido, mas um corpo vivo que exige participação contínua. E aqui nós já temos alguma coisa aqui, ó, participação contínua. O que acontece, meus queridos? Infelizmente, muitas pessoas entendem que não é uma participação contínua, que a participação ela é de acordo com a vontade, ou de acordo com os sentimentos, de acordo com o tempo. Então, infelizmente, as pessoas às vezes escolhem o culto conforme a conveniência. Não, se eu tenho uma dificuldade com a manhã, eu participo da comunhão apenas no período da noite. Não, mas eu gosto mais da noite. Então eu vou, né? Não gosto tanto da noite. Então a pessoa escolhe vir apenas pela manhã. Mas a grande questão é que a vida cristã não é um delivery em que você escolhe o cardápio, em que você chega simplesmente no McDonald's e fala, olha, eu quero esse, eu quero tirar o picles, porque eu não gosto. Não, nós temos um combo completo, né? E exige de nós uma participação completa, integral, de corpo e alma. Estarmos, de fato, imbuídos no mesmo sentimento que Cristo Jesus. Então, o sacrifício de Cristo, ele nos une, mas manter essa unidade exige atitude. Ou seja, todos nós precisamos de ter atitudes adequadas. Então nós temos aqui uma diferenciação e nós temos duas colunas aqui para nós vermos qual é a diferença entre esses dois grupos, né? Espectadores versus ministros. Nós somos chamados para sermos ministros de Cristo neste mundo, proclamadores do reino, vivendo em conjunto. Então, qual é a visão do espectador? A visão do espectador, ele tem como mentalidade que a igreja existe para me atender, para suprir minhas demandas. Então a pessoa ela chega e simplesmente, o que tem para mim hoje? Então nós temos expressões, o pastor já trouxe algumas delas, né, expressões de pessoas que não, mas hoje não falou comigo, né, hoje o culto não falou comigo. Então nós temos uma mentalidade de que a igreja existe, que você vai para ela apenas para que você seja atendido nas suas demandas privadas. Não importa o corpo, não importa se o corpo foi edificado, importa se você como indivíduo apenas, e você, e isso sempre de uma maneira subjetiva, porque normalmente as pessoas que dizem isso não têm uma base bíblica por trás, é subjetivo, não falou comigo, não gostei hoje dos cânticos, não, olha, hoje não, sabe, eu não me elevei espiritualmente. Então essa é a mentalidade da visão do espectador, dessa de arquibancada, da pessoa que está ali apenas para consumir um produto. Mas qual é a postura a qual somos chamados? Postura de ministro. Eu sou
um ministro em tempo integral na obra e edificação local. Então você tem que atuar de maneira integral. Mas espera aí, agora buguei, presbítero. Porque eu achava que integral era só o pastor. Porque o pastor é que é sustentado pela igreja. Então, quer dizer que eu sou chamado para ser um cristão em tempo integral e agir na minha igreja, não só quando eu estou aqui, mas sobretudo quando eu também não estou aqui. Eu continuo fazendo parte. Então, meu querido, meu irmão e minha irmã, onde você vai, você leva o nome da Igreja Aliança. A tua presença, onde você está levando. Então, nós precisamos de adquirir a mentalidade de edificação, de trabalharmos para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da sua igreja, aquela que você serve. Então, nós temos aqui também o envolvimento. Qual é o envolvimento do espectador? Consumo passivo de conteúdo e eventos semanais. É aquele que olha de vez em quando, deixa eu ver se eu não perdi nada. Aquela pessoa que está ali, você sabe que ela está no grupo, mas ela vai de vez em quando para ver se tem alguma coisa no hype naquele momento. Ela vai olhar se ela não perdeu alguma mensagem, se não tem alguma novidade. Você nunca vê ela lá, ela não faz um comentário, não tem nada. Você sabe que ela está lá porque quando você entra lá, você vê o nome das pessoas que estão lá. Mas ela está apenas ali, ela está esperando algum conteúdo, ela está esperando para ver se o pastor vai mandar uma devocional. Ela não age proativamente, ela é apenas reativa. E normalmente, às vezes, até um pouco escondido. Então, às vezes nem reage, às vezes, se postam algumas coisas e não tem nenhuma reação, nem que sim, nem que não, nem se leu, não leu, enfim. Então, infelizmente, o envolvimento de boa parte, não só, e aí, obviamente, a gente fala da Igreja Aliança, mas não só aqui, mas geral, é apenas esperando o conteúdo. Não muito diferente de uma sala de aula onde você espera que o seu professor te mande a tarefa de casa para você fazer. Mas qual é a visão e a postura de ministro? Nós precisamos de ter uma participação ativa, intencional e um serviço mútuo diário. E é óbvio que quando a gente adapta isso aqui, você entende, eu não estou na igreja todos os dias, mas o seu serviço não para por aí. Porque muitos dos irmãos, aliás, a maioria, se não todos, tem coisas a fazer, por exemplo, a igreja. Quando você não está aqui, você continua trabalhando, você continua envolvido. Quanto do seu tempo você dedica, às vezes, em sua casa? Que você, no lugar de você trabalhar em um projeto pessoal, você está ali se dedicando ao reino. Nós somos chamados a isso. Já imaginou se o apóstolo Paulo fosse, não, eu vou só das 8 às 18, porque quando chegar às 19 é o meu descanso. Nós sabemos que os apóstolos, profetas, todos eles eram chamados a isso aqui, ó. Eles eram ativos, intencionais e um serviço mútuo. Não era só quando eles queriam, era o tempo todo. Qual é, na visão do espectador, a responsabilidade que ele tem, se é que ele tem alguma? Completamente terceirizada para a liderança. Então ele pensa o seguinte, não, quem visita é o órgão visitador da igreja. Então se a igreja tem um ministério de visita, eu não preciso de visitar, porque a igreja tem um ministério. Então a igreja tem um ministério de música. Então eu não preciso cantar, eu posso ficar aqui, eu posso sentar e não canto, porque tem o pessoal da música está lá para isso, para cantar. Mas a Bíblia diz que todos os crentes são chamados a adorar e louvar o Senhor, todos. O cântico, ele não é opcional, ele é algo da vida do crente, ele é algo do crente, inerente ao crente. Se tem alguém que tem que cantar nesse mundo, é o crente. Ora, os passarinhos louvam a Deus. E nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, não vamos fazer isso, não vamos adorar o Senhor, mas a responsabilidade, infelizmente, desses, eles entendem assim, não, é só realmente se não tiver um ministério, eu também não preciso fazer nada. Então, o evangelismo evangelismo é se tiver um ministério. Aí quem está lá evangeliza. Mas eu não preciso, minha responsabilidade eu já fiz, eu não preciso. Mas qual é a postura que somos chamados a ser? É que a responsabilidade ela é distribuída perfeitamente a cada membro do corpo. Então todos aqui,
os que estão aqui têm sua responsabilidade, do menor ao maior. As crianças que estão aqui me ouvindo, crianças, vocês também têm responsabilidades em relação ao corpo de Cristo. Vocês, por exemplo, amanhã, na EBD, vocês estarão em classes. E vocês têm responsabilidades uns para com os outros. Quando você está em sala de aula e você às vezes está conversando, você está atrapalhando o seu irmão de aprender na aula. É sua responsabilidade promover a paz dentro da sala de aula, respeitar os professores. Responsabilidade de vocês, ativa dentro do corpo de Cristo. Vocês não são um agregado apenas, vocês são parte. Por isso que nós falamos em membros comungantes e membros não comungantes, mas todos membros. Então, crianças, para vocês também é um olhar especial. Vocês são chamadas para atuar também em prol do crescimento da igreja. Se vocês veem alguma coisa acontecendo aqui, vocês podem agir, vocês devem agir. Ah, não, eu sou criança. Não preciso, eu sou criança. Não. Você não só pode, como deve. Promover a paz entre seus amigos, promover a paz entre os irmãos da igreja, não fofocar do coleguinha, entre outras coisas que a gente poderia citar várias delas. Então, meus queridos, o que nós temos é uma distribuição perfeita. Deus ordenou, Deus colocou cada um de nós aqui. E Deus escolheu, Deus trouxe pessoas do Piauí, do Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás. Nós temos gente aqui de vários estados brasileiros, de várias cidades do Brasil. Então, meus irmãos, é aleatório? Será que Deus apenas fez isso tudo de maneira aleatória? Não, meus irmãos, nós sabemos que Deus colocou cada um aqui e distribuiu dons e talentos entre todos para serviço do reino. Então, quais são os 3 pilares? Nós vamos trabalhar brevemente cada um deles. Os 3 pilares da unidade ativa. Pilar número 1, dons espirituais, atrelado ao serviço, a distribuição da graça de Deus para benefício prático do corpo. Pilar 2, a mutualidade, o confronto em amor, a luta diária pela pureza e resolução rápida de conflitos. E o pilar número 3, aquele que sustenta tudo, o vínculo de intercessão, a batalha invisível que sustenta a estrutura visível. Então vamos ver um pouquinho deles. Então, meus irmãos, primeiramente nós temos o motor de edificação do corpo. Então tudo começa com uma fonte. E qual seria a fonte que nós temos inesgotável? A fonte da graça, que tem essa expressão aqui no grego, carismaton, concedidos pela graça imerecida, não por mérito humano. Tudo começa com o nosso entendimento de que tudo que você recebeu, tudo que você tem de talento, de dom, não é à toa. Deus, pela sua graça, através de uma fonte inesgotável, concedeu isso a você. Mas isso é mantido porque o dia a dia chega, as dificuldades chegam, e quando você começa a trabalhar para o Senhor, você às vezes tem uma ideia, talvez que vai ser fácil, mas aí o combustível começa a faltar. Aí de repente você vê que não é tão fácil assim, e que é muito fácil se deixar levar pelo desânimo. Mas nós temos um combustível para você continuar trabalhando. E o combustível não depende de você, o combustível vem do próprio Deus, é o poder de Deus. Energematon, gerados e sustentados pelo poder do próprio Deus. E meus irmãos, aqui nós temos um alívio para todos nós que trabalhamos em prol do reino. Porque nós sabemos que não depende, quando você está cansado, sobrecarregado, você corre direto para a fonte, que é a graça. Mas você tem também ao seu lado o tempo todo o poder de Deus, atuando de maneira prática na sua vida. Então você sempre vai contar com o poder do Senhor. E aí a grande questão é, o poder de Deus não se esgota. Ele nem se cansa de usar o poder dele. Então nós podemos ter a tranquilidade, a certeza de que o poder de Deus estará conosco. Mas aí nós chegamos na ação, no serviço. Diaconion, é a palavrinha que depois vai ser diácono, traduzido como diácono. Dados como o único propósito final, servir ativamente aos outros. Então peraí,
todo mundo, em um certo sentido, é diácono? Sim, todos nós somos diáconos. No sentido de que devemos servir uns aos outros em amor. Então quer dizer que toda a responsabilidade, então quer dizer que não é só do departamento da junta diaconal, não, porque tem um departamento instituído, não. É óbvio que eles são chamados de maneira especial. Eles foram investidos. E sim, você deve respeito à junta diaconal, a todos os diáconos. Mas você também é parte ativa do corpo. Crianças, vocês também precisam ajudar a junta diaconal. Vocês precisam estar o tempo todo vigilantes em relação a isso, a servir. Como é que eu posso servir a junta diaconal? Ajudando na organização, ajudando no horário, ajudando em várias questões. Então todos nós podemos ajudar e devemos ajudar e trabalhar em serviço. Mas isso tudo visa um resultado. E qual é o resultado que a gente espera? Maturidade. Perceba que está aqui no final, muitas vezes a gente quer a maturidade sem passar pelo processo. A gente quer encurtar o caminho. Não, quero ser maduro em Cristo. Tá, mas você vai à fonte? Você é alimentado pelo poder? Você tem esse combustível? Você age em serviço uns para com os outros? Como que você quer maturidade então? Isso é o resultado final de tudo isso, é a soma de tudo isso. Ou seja, a igreja efetua seu próprio aumento blindada contra ventos de doutrina. E meus irmãos, aqui é algo muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a igreja simplesmente, do nada, ela vai se proteger contra os falsos mestres e falsos profetas que tem nesse mundo, pregado outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Não. O que nós precisamos é sempre entender esse fluxo. É esse fluxo que leva uma igreja, e a igreja é composta de seus membros, então seus membros têm que ser maduros, para que tenha uma igreja madura. Como é que eu vou olhar para a aliança e falar, a igreja aliança é uma igreja madura? O que você quer dizer com essa frase? A igreja aliança é uma igreja madura. Eu quero dizer o seguinte, que os membros dessa igreja são maduros espiritualmente, cresceram espiritualmente. Então, nós precisamos de entender que esse é o passo para que nós possamos, de fato, estarmos blindados contra ventos de doutrina, contra os ataques sutis de Satanás, que sempre tenta a igreja. Então, nós temos Efésios 4:12, que confirma tudo isso. Finalidade de tudo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E essa palavra edificação ela é maravilhosa dentro desse contexto, porque de fato é a ideia de você montar um edifício, você edificar algo. E a igreja ela tem que atuar para edificação. Cada um de nós devemos atuar para que isso ocorra, edificação do corpo de Cristo. Então nós temos uma matemática da graça. E qual é ela? A graça foi concedida, então, a todos os crentes. Não existe cristão sem dons na igreja. Porque, do contrário, faríamos com que o próprio Deus fosse mentiroso. Então, se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nessa sentença simples. Não existe cristão sem dons na igreja. E na nossa igreja, obviamente, menos ainda. O Senhor mediu os recursos perfeitamente para que nada falte. Ora, aqui nós falamos da providência de Deus. Aquilo que nós falamos anteriormente, pessoas de vários lugares de repente estão trabalhando aqui unidas por um só objetivo e uma só meta. Se isso não é a graça de Deus, o que seria, meus irmãos? Trazer pessoas completamente diferentes que, do contrário, dificilmente estaríamos juntos em outras circunstâncias. Mas o que nos une é o próprio sangue de Cristo. Então, o Senhor mediu cada um dos recursos. Da mesma forma que Ele mede a terra, Ele mede os recursos também. Ele traz cada um. Então, nós temos aqui que esses recursos vêm de origem divina. Em contraponto, isso pesa infinitamente mais e destrói qualquer arrogância ou partidarismo. Por que você saber isso aqui destrói a arrogância e partidarismo? Porque você entende que você é apenas um instrumento. E como instrumento, alguém te concedeu algo que não era da sua capacidade. Então, o dom é algo dado por Deus. É algo dado por Deus graciosamente.
Então, por isso que ele destrói qualquer tipo de arrogância. Eu vou ter uma arrogância do quê se eu recebi? Foi recebido, não é inato. É algo derivado de Deus. E isso freia completamente o partidarismo. Ora, por que eu vou, o fulano é melhor, fulano é pior. Não, eu sou do time do fulano, eu sou do time do Beltrano. Não. Rompe com tudo isso aqui, porque nós entendemos que os dons são de origem divina. Então, meus queridos, quando compreendemos que toda habilidade é organizada como apraz a Deus, a crítica e a soberba perdem o sentido. Ora, então eu vivo a comunidade tendo essa consciência de que o Senhor é que concede e coloca todas as coisas de acordo com a vontade dele. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons, olha que interessante essa palavrinha, despenseiros. Despenseiros, aquele que vai, dispensa, pega e serve os outros. Então nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus, para que em todas as coisas Deus, e aí não nós, mas Deus seja glorificado. Então o objetivo de tudo isso é, no final das contas, a glória de Deus. Por que ele te deu o dom? Para a glória dele. Por que ele te colocou aqui na Igreja Presbiteriana Aliança? Para a glória dele. Todas as coisas. Nós precisamos entender isso urgentemente para que a nossa convivência seja de fato pautada pelas Escrituras Sagradas. E aí diminui o achismo, porque não tem mais achismo. Nós temos uma base, e uma base extremamente sólida para sustentar a nossa relação. Mas aí nós chegamos no pilar número 2. E muitas pessoas entendem isso aqui de maneira errônea. O falso antídoto do tempo. O que é isso? As pessoas acreditam que o tempo cura todas as feridas. Então as pessoas pensam assim, não, eu tive uma briga com meu irmão, mas o tempo vai se encarregar disso. Não, vou deixar passar o tempo e vai resolver. Uma hora as coisas assim, eu não vou buscar, porque buscar dá muito trabalho. Ir lá, chamar o irmão, ter que sentar, ter que conversar, poxa, dá um trabalho danado. E aí você pensa assim, não, vou deixa que o tempo cura. Só que aí tem um problema, porque você ignora o pecado. E ignorar o pecado e os relacionamentos destruídos é o caminho mais fácil. E meus irmãos, nós lutamos, todos nós, contra o conforto. Porque você buscar a paz, o vínculo da paz com todos, dá trabalho. Não é fácil. E nós queremos facilidade. Afinal, nós estamos na era da modernidade, na era da inteligência artificial. Por que será que não cria uma inteligência artificial que resolve os problemas uns com os outros, né? Acredito que muitos gostariam dessa tecnologia, afinal, não precisaria de você chegar e falar, meu irmão Bira, sabe aquele dia lá, eu fiz isso e me perdoa, meu irmão. Seria muito mais fácil ter uma tecnologia e ela fizesse isso de alguma maneira. Mas não, o que nós somos chamados não é o caminho mais fácil. Porque Cristo não escolheu o caminho mais fácil. Nós sabemos disso. O caminho dele foi difícil. E nós somos cristãos. Então nós não podemos escolher o caminho mais fácil, porque esse caminho é profundamente egoísta. Feridas espirituais não se curam sozinhas com o passar do relógio. Eu vou esperar. Eu estou aqui magoado com o meu irmão, eu estou aqui com um problema com o meu irmão, eu não consigo nem cultuar direito, eu venho, mas eu fico pesado, porque eu vejo que o irmão está sentado lá do outro lado. Aí você pensa, não, mas eu vou deixar, porque daqui uns 5 anos, talvez as coisas se resolvam. Não vai resolver, meu irmão. Não vai resolver, porque nós somos tutores e sentinelas uns dos outros. Nós precisamos de entender isso aqui, a confrontação bíblica. E você pensa nessa palavra pesada, confrontação, mas é de fato necessário entendermos o que significa isso. A confrontação bíblica não é um ataque, como a palavra às vezes pode sugerir, mas é uma das formas mais completas de demonstrar amor autêntico pela pureza do corpo. Então aqui
nos direciona completamente. Então não é apenas uma questão pessoal. Não é apenas uma questão de eu me sentir bem. Não, eu fui para a igreja, eu me senti bem, me senti mal, porque eu tive uma rusga com fulano, com Beltrano, não consigo mais olhar na cara do outro, fez uma fofoca minha, não sei o quê, eu não gostei. Não, você precisa confrontar biblicamente. A confrontação ela seria completamente equivocada se não tivesse esse aspecto aqui, ó. Ela tem que ser bíblica. E se ela for bíblica, ela nunca será um ataque. Ela será uma forma de amor. Então, como eu amo a Igreja Aliança? Como é que eu posso amar efetivamente a Igreja Presbiteriana Aliança? Agindo, contribuindo para a pureza da Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, como que a gente pode diagnosticar as nossas reações ao conflito? E obviamente aqui poderiam ter mais reações, mas obviamente a gente vai trazer algumas, mais comuns talvez, as reações que nós temos. Primeira coisa é a inércia. Ignorar o problema. Qual é a motivação de quem ignora o problema? Medo, comodismo. Qual é o resultado? A ferida infecciona o corpo. E aqui é interessante porque se você for pensar em você mesmo, no seu corpo, quando você olha, eu estou vendo aqui, meu joelho está machucado, está sangrando, aí você fala, não, mas eu vou ignorar. Vou fingir que eu não vi. O que vai acontecer depois de um certo tempo com sua perna, com seu joelho? Infecção. Você pode até perder uma perna por isso. Se você não age proativamente, não, estou vendo aqui, está sangrando, eu vou lá, vou pegar o esparadrapo, vou colocar um mertiolate, para quem, as crianças aí revelam um pouco a idade, né? O mertiolate antigo era realmente forte, né? Os irmãos sabem. Mas a gente passava um mertiolatezinho, botava lá, ardia, que só aquele negócio. Mas tinha que arder, porque arder fazia com que a ferida se resolvesse. Mas muitas vezes nós queremos ignorar o problema. Nós entendemos de maneira diferente, nós olhamos para o nosso corpo com muito mais piedade do que para o corpo de Cristo, porque para o seu corpo você age e trata ele rapidamente. Tenho certeza que se acontecer alguma coisa com qualquer um aqui em relação ao seu corpo, você vai atrás. Mas e o corpo de Cristo? Será que o corpo de Cristo importa menos que o nosso próprio corpo? Outra coisa, aí quando, não, eu vou agir então, aí às vezes você é um pouco imprudente. O que você faz? Você até tem a vontade e a ação de confrontar, mas aí você faz aquilo no momento ou do jeito errado. E sabe qual é o problema dessa situação aqui? Porque muitas vezes você bota tudo a perder. Porque não é o time. Não é o time. Às vezes você viu, seu irmão fez uma coisa que você não gostou, aí você chegou, só que às vezes não é naquele momento. Você tem que chegar em casa, tem que orar, você tem que entender se você está com a motivação correta para fazer aquilo, se de fato é algo bíblico, se não é só uma birra sua, se não é só uma impressão, uma sensação que você às vezes está tendo. Porque, meus irmãos, nosso coração é enganoso. Às vezes o irmão não cumprimenta porque, sei lá, não viu ou realmente passou, tal, mas ele não está bravo contigo. Aí você, o irmão nem olhou para mim, nem olhou. Aí você chega em casa furioso. O irmão nem me cumprimenta. E aí, às vezes, você vai estabanado, chegar lá, fala, e aí você bota tudo a perder. Qual é a motivação aqui? É a impaciência. Porque você não pode nem agir rápido demais e nem demorar demais. Sim, você tem que procurar um momento em que você está ali preparado para aquilo. E qual é o resultado da imprudência? Afastamento. E aí você promove o efeito contrário. Porque o efeito adequado seria uma aproximação. Você busca o seu irmão para você se aproximar dele. Mas aí você tem o efeito oposto. Quando você é estabanado, movido pela impaciência, o resultado é que o irmão se afasta mais de você. Aí é que ele não quer saber mesmo. Porque aí a água foi, né? Aí deu tudo errado, aí você chegou no momento errado, e aí ele se afasta de você. Mas tem outro, a retaliação. E essa daqui, obviamente, acontece também. Ou não. Revidar ou fofocar. Aquele irmãozinho fez isso comigo. Chá comigo, vou falar dele agora. Vou botar a boca no trombone agora. Sei uns pôde, né? Então, ele que segure agora. Que agora eu vou falar tudo. E aí, qual é a motivação
que faz com que alguém pense assim? Orgulho ferido. O maior inimigo da comunhão cristã, ou talvez um dos maiores, a gente poderia colocar como o orgulho. Por quê, meus irmãos? Por que há tantas desavenças, há tantos problemas, se não cai nessa palavrinha aqui pequena, orgulho? O que me impede de buscar o meu irmão para ter paz com ele? Orgulho ferido. E aí nós não queremos literalmente engolir o orgulho, colocar ele para dentro e falar, olha, não, é algo mais importante em jogo. E meus irmãos, problemas aconteceram obviamente dentro do colégio apostólico. A Bíblia não mente em nada e ela não escondeu as coisas ruins que aconteceram. Pedro e Paulo tiveram suas desavenças, mas se resolveram. Porque são o quê? Irmãos. Você também é chamado para atuar e resolver essas questões e não retalhar o seu irmão, não ignorar, não confrontar do jeito errado. Qual é o resultado da retaliação? Destruição da unidade. Inclusive, aqui você destrói não só a unidade, que é o principal, mas você também destrói a reputação do seu irmão. Porque quando você resolve revidar, a reputação do seu irmão vai pro brejo. E nós devemos zelar uns pelos outros. Pensar o melhor uns dos outros. Então, qual seria a solução? A mente de Cristo. Todos precisamos ter a mente de Cristo. E qual era a mente de Cristo? Como Cristo agia? Precisamos considerar os outros superiores a si mesmos. Atitude de servo humilde. Quer exemplo maior de serviço, de humildade do que o nosso próprio Senhor? Aquele que entregou aquilo que de melhor ele tinha, a si próprio. Não tinha nada melhor ou mais aprazível a Deus, ou mais agradável a Deus do que o próprio corpo e do que o próprio sangue de Jesus. Então Jesus é o modelo de servo. Jesus é o modelo de humildade. Então você quer ser verdadeiramente humilde? Seja como Cristo. Aprenda sobre Cristo. Veja como Cristo agiu. Nós precisamos de buscar o interesse do próximo e agir para a restauração. Nós precisamos de buscar o interesse, meus irmãos, do próximo. Enquanto o seu próprio interesse for aquilo pelo qual você mais briga, você mais defende sua honra, o seu próprio interesse, não haverá chance de uma comunhão saudável. Saudável verdadeiramente, biblicamente orientada. E nós precisamos, então, de orar diariamente para termos a mente de Cristo. Para pensarmos como o nosso Salvador e agir como Ele também. Então, meus queridos, presbítero, mas como que eu posso fazer isso? Então nós vamos fazer uma breve análise aqui da anatomia do confronto em amor. Primeira coisa que você tem que ter, preparação interna. Então você vai se preparar para isso. Você vai, de fato, chegar na sua casa, o seu irmão te feriu naquele momento, você chegou em casa pesaroso, você vai começar o quê? Uma preparação que exige rapidez, relutância, agir sem demora, mas motivado por compaixão e brandura. Porque senão você cai naqueles erros que nós já mencionamos. A sua motivação tem que ser compaixão, brandura, tem que estar visando o corpo de Cristo. Então, o que você deve fazer? Em particular, vai arguí-lo entre ti e ele só, porque isso aqui visa preservar a dignidade do irmão. Essa é a sua prioridade máxima. Então, deu problema? Procura aquela pessoa específica, não outra. Esse é o primeiro momento. Momento ímpar. Aqui você pode ganhar a guerra. Aqui, às vezes não vai chegar nesses outros aqui. E é bom que não chegue nos outros. É bom, meus irmãos, é bom, porque isso preserva a dignidade do seu irmão. Se você chegar lá com a Bíblia aberta, não é aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não é crianças? As crianças que estão aqui também.
Você pode chegar para o coleguinha com a Bíblia aberta, você fala, olha, aqui ó, Cristo diz isso. A gente deve agir pela paz. A gente deve buscar amar uns aos outros. E aí, se você procurar olhar para o seu irmão e procurar a dignidade dele, esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que esse primeiro foi esgotado, você chama testemunhas, pessoas mais experientes ou que estavam envolvidas ali na situação, talvez, pessoas maduras para estabelecer a verdade. Passo de número 2. Ah, mas não deu certo ainda. Aí você vai para o último recurso. Infelizmente, às vezes as pessoas querem que o tribunal haja, né? Não, eu estou bravo com meu irmão, quero que a igreja julgue logo. Meus irmãos, como membro do conselho, tudo que a gente não quer fazer é ter um julgamento nas mãos para fazer. E não é porque a gente não quer fazer, é porque é duro de fazer, é difícil de fazer. Nós passamos por vários aqui na Igreja Presbiteriana Aliança, infelizmente. Eu gostaria de não ter tido nenhum deles, porque todos eles foram extremamente desgastantes. Agora, se a gente começa aqui, seguindo aquilo que Mateus 18 diz, se a gente começa aqui, você evita, às vezes, o passo 3 e o passo 4. Então, no mínimo, o 1 e o 2, esse aqui você não tem como abrir mão, porque esse sempre vai acontecer. A partir do momento que você está numa igreja, esses dois aqui tem que acontecer. Agora, esses dois aqui, não necessariamente. Esse aqui basta você conviver, a não ser que você não conviva. Se não houver convivência, não há problema. Mas se há convivência, haverão problemas. Então você precisa seguir minimamente o 1 e o 2 para que se evite o 3 e especificamente o 4, quando a liderança da igreja vai ter que entrar para arbitrar entre uma desavença ou entre alguma questão da igreja. E o pilar número 3, meus irmãos, e o último pilar, é o vínculo da intercessão. E aqui nós precisamos de combater as panelinhas espirituais. Opa, mas tem isso? Tem, porque muitas vezes eu apenas quero orar por aquela pessoa que eu vejo ou que eu converso dentro da igreja. A minha preocupação muitas vezes não é o todo da igreja, não é a igreja toda, mas sim aquele meu amigo, aquele que vai na minha casa com maior frequência. E às vezes você se esquece que você precisa orar pelo corpo, pela igreja. Se cada vez que nos levantarmos para achar alguma coisa ruim em relação à igreja, se nós colocássemos o joelho e orássemos pela igreja, onde estaria a Igreja Presbiteriana Aliança? O que seríamos? Se ao invés de murmurarmos e reclamarmos, tá faltando aquilo outro, mas não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, se nós orássemos pelo corpo, não apenas pela sua própria família ou pelo seu círculo mais próximo. Você precisa sair e fazer fazer o caminho. Sim, você vai orar por você vai orar pela sua família, mas você não vai ficar só aqui. Aí você vai orar também pelo seu círculo íntimo, sim, obviamente. Mas sem se esquecer do todo, sem se esquecer da igreja. Ou seja, aquela mentalidade que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se eu não tenho um relacionamento com meu irmão e eu não sei o problema dele, para que eu vou orar por ele? Que os olhos não vê, o coração não sente. Isso não existe dentro da igreja. Dentro da igreja, todos são importantes. Todos, porque todos compartilham do mesmo amor de Cristo Jesus. Então precisamos sim orar por todos. Então essa mentalidade ela é letal para a igreja. O apóstolo Paulo orava apenas por Barnabé. Não. Quando nós lemos as cartas de Paulo, fica claro que ele orava pela igreja inteira como uma unidade. Paulo está sempre referenciando. A preocupação de Paulo girava em torno da saúde espiritual das igrejas. Paulo tinha um objetivo maior, meus irmãos. Então Paulo ele orava por isso. Nós temos várias orações de Paulo, rogando pela igreja, para que ela fosse fortalecida, para que ela fosse nutrida, para que aqueles irmãos não ficassem apenas no leite, mas estivessem preparados para receber alimento sólido. Então, um insight prático aqui. O que eu vou fazer então acerca disso? Você vai o quê? Você vai orar
intencionalmente por aqueles com quem não temos contato diário e interceder pelos que são prósperos espiritualmente para que não caiam. Meus irmãos, isso aqui é importante também. Além de você orar por aquelas pessoas que às vezes não são do seu convívio, não estão ali todos os dias, mesmo sendo da mesma igreja, e é obviamente natural, seria virtualmente impossível você ter uma comunhão profunda com 60, 80 pessoas. Sim, eu sei disso. Mas você não pode se privar de orar por cada um do povo de Cristo. Pega a lista da igreja. Peça ao presbítero Birajara, nosso secretário do conselho, fala: meu irmão, é o seguinte, vou começar a botar isso em prática. Me passa a lista de todos os membros que eu vou orar um por um. Vou citar nominalmente, porque se eu não fizer isso, às vezes eu não vou fazer. Então eu vou fazer isso de maneira prática. Vou pegar o nome dos irmãos e vou começar a orar pela família. Aí você pode até ir além, você pode fazer um contato, meu irmão, você tem alguma coisa que eu poderia orar por você? Já imaginou você mandar mensagem para alguém que de repente nunca recebeu um contato teu e falar: meu irmão, eu tenho alguma coisa que eu posso orar por ti? Tem alguma demanda específica essa semana, alguma luta, alguma coisa? Começarmos a sair do aspecto teórico e irmos para o aspecto prático. Mas também orar. Aqui a prosperidade espiritual, obviamente, ela é dada por Deus, mas nós precisamos de orar, por exemplo. Você já orou e não só criticou em algum momento a sua liderança, a sua junta diaconal, seus presbíteros, seus líderes, seu presidente da SAF, presidente do PH, presidente do CP, você já orou por eles? Você já orou para que eles não caiam? Porque, meus irmãos, a queda de líderes, aquelas pessoas que, independente da posição que ocupe, mas obviamente aqueles que são líderes, a responsabilidade é maior, ela muitas vezes é letal para o corpo. Então você precisa se imbuir de oração, você precisa de colocar isso como um propósito pessoal. Eu vou orar por todos os meus líderes, eu vou orar, todos eles, para que eles não tropecem, para que não sejam vergonha para o Evangelho. Então, nós chegamos aqui à ação de graças, o antídoto contra a crítica. Muitas vezes nós queremos deixar de ser críticos, mas nós deixamos de ser proativos em ações de graças. Nós precisamos de nos lembrar que foi o Senhor quem colocou cada membro na Igreja Aliança. E isso vai nos gerar humildade. Então foi Deus que nos trouxe aqui. Veja o que o texto diz. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Contudo, Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então tudo parte da coordenação de Deus. Então nós precisamos de quê? Agradecer regularmente pelos irmãos. Isso foca a nossa mente naquilo que Deus está construindo, naquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Nós somos levados a pensar o que Deus está fazendo. Porque, meus irmãos, a crítica ela é sempre mais fácil. Ver o lado negativo e ver os problemas sempre será mais fácil. Todos nós, de alguma maneira, temos espíritos hipercríticos. Agora, ver o que Deus está fazendo exige um aprofundamento espiritual. Nós precisamos de ver o que Deus já fez pela Igreja Presbiteriana Aliança. É Deus que sustenta. Em todas as tribulações, dificuldades, é Ele que está sustentando. Então, você precisa orar pelo sustento da igreja, pela manutenção da igreja, pelos seus membros. E isso esmaga completamente a atitude divisionista. Eu não quero que a aliança se divida. Mas qual é a sua ação efetiva para que isso jamais ocorra? Para que não seja uma vergonha para Brasília. Para que a nossa igreja jamais seja uma vergonha para Brasília. Para que não haja divisão aqui dentro. Para que haja unidade de espírito. Nós precisamos refletir. Ser excessivamente crítico com os membros da igreja é, no fundo, ter um problema com o próprio Deus que os posicionou ali. Então, muitas vezes, com auto-engano, você pensa que o problema é sempre o gramado vizinho, é lá, eu jogo para lá. Mas o que revela, às vezes, o seu espírito extremamente, excessivamente crítico é que você está com um problema com o próprio Deus. Isso precisa ser trabalhado diante do Senhor, para que você entenda que aqui
nessa igreja, as pessoas que estão aqui foram colocadas aqui pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos o espectro do foco da oração. E aqui nós temos, Paulo nos ensina muito sobre isso. É óbvio que ele se preocupava com questões materiais, com questões, mas olha aqui, ó. Você precisa sair apenas disso aqui, e eu não estou dizendo para você não orar para isso aqui, mas se você quiser amadurecer espiritualmente, você precisa de parar de olhar apenas para isso aqui. Porque para isso aqui eu sei que você já faz muito. Eu oro para passar no concurso, eu oro para que eu possa ter uma saúde física melhor, eu leio, eu estudo sobre isso, eu oro para Deus, Senhor, me conceda saúde, me conceda inteligência. Então eu sei que você já faz isso, mas você precisa de caminhar um pouquinho mais para uma maturidade maior, para um amadurecimento. Então as necessidades terrenas importam, mas a maior preocupação apostólica era com raízes espirituais. Por quê? Porque são essas raízes que definem como o crente reagirá aos problemas temporais. Tenho convicção de que muito mais preocupado que o reverendo que está aqui à frente, os presbíteros, muito mais preocupado do que com o físico de vocês, se vocês estão treinando ou não na academia de vocês, se vocês estão ou não fazendo, tendo outros momentos de confraternização. Aquilo que a gente mais se preocupa é como que está a tua vida espiritual? Como está o teu relacionamento com Deus? Essa é a maior preocupação que gera um conselho que passa um tempo discutindo. É isso aqui, ó. Como está a saúde da igreja? Como está a saúde do povo? É isso aqui. E o apóstolo também, os profetas, se preocupavam com essas mesmas coisas. Coisas espirituais que nos preparam e nos ajudam a reagir bem quando as coisas, por exemplo, temporais não irem bem. Então, o objetivo, orar por transbordamento de sabedoria, entendimento espiritual e frutos em toda boa obra. O que nós temos aqui como ideia central, meus queridos? A batalha pela unidade e eficácia do corpo é vencida primeiro nos joelhos diante de Deus. Você começa tudo aos pés de Cristo, orando. Todas as batalhas, todas as lutas, essa luta aqui que nós devemos travar pela unidade, pela edificação do corpo, você começa primeiro em oração. Esse pilar não tem como ficar sem. O crente precisa orar tal qual ele precisa respirar. Nós precisamos de orar mais. E nós estamos diante de uma geração, nossa geração é uma geração que infelizmente ora pouco, né? Reuniões de oração vazias, enfim, cenário caótico. Mas precisamos retomar urgentemente o hábito da oração. Então, aqui nós temos algumas perguntas que você vai responder depois. Papel único. Você já identificou o seu papel, o seu dom no corpo? Usando os seus dons para o outro e não para a sua exaltação? Então o objetivo não é que as pessoas, nossa, como ele é talentoso, como ele é... Não, o objetivo é serviço uns aos outros. Você já identificou? Você já sabe? Não, olha, eu sirvo através disso. E meus irmãos, a gente tem que abrir um pouco mais a mente. Serviço dentro de igreja não é música só e pregação. Tem gente que acha que não, se eu não pregar, se eu não dar uma aula, eu não estou servindo. Não, se eu não estiver aqui à frente, eu não estou servindo. Mas se você recolhe uma cadeira domingo de manhã e ajeita ela aqui, ó, diante de Deus tem o mesmo valor de alguém que prega aqui. Se você faz isso para o Senhor, tem o mesmo valor. Então você precisa de entender isso, compreender que os irmãos que estão ali no fundo não aparecem aqui na frente, não ficam aqui, mas eles são fundamentais para que tudo que ocorra aqui na frente dê certo. Meus irmãos, vamos olhar além e vamos saber o que eu posso servir. Às vezes você vai ter um ministério profícuo ali, pessoal, você vai ser um visitador nato, você vai ter às vezes uma disposição maior de tempo e você vai agir na necessidade dos irmãos. Segundo aqui, graça versus crítica. A consciência da graça imerecida tem blindado você contra a arrogância ao lidar com irmãos diferentes? 3. Frente ao conflito, você reage com inércia, fofoca ou busca o caminho bíblico do confronto em amor para restaurar? Como você age quando o conflito vem? Ao confrontar sua motivação é provar um ponto ou buscar o interesse do outro com brandura?
Às vezes você só quer um debate e não visar o interesse do irmão. A oração por maturidade espiritual da igreja é sua primeira reação ou apenas o último recurso? Você prefere apenas elencar todos os aspectos negativos que a sua igreja tem? Você prefere apenas fazer uma lista do que não deu certo? Ou você ora para que todos, inclusive você, seja maduro em Cristo? Então, meus queridos, nós precisamos de manter o tesouro. O tesouro precisa ser mantido vivo. Dons sadios sem mutualidade, sem serviço uns aos outros, ele se torna apenas um ativismo superficial. E disso aqui é o que mais tem por aí. Ativismo superficial. As pessoas correm, trabalham, tá o dia todo na igreja. Mas superficialmente. Mutualidade sem oração, sem base, sem intercessão, esforço humano frustrado. Porque você deixa de buscar as fontes corretas. Você deixa de ir à verdadeira fonte, que vai te sustentar e vai te manter de pé. Então nós temos aqui, meus irmãos, essa tríade, em que nós temos serviço, os dons. Você precisa agir e perdoar o irmão, o próximo, e agir em relação a isso, ir até ele, buscar essa mutualidade de maneira ativa, interceder uns pelos outros por meio da oração, e aí sim nós atingiremos essa unidade ativa. Então, meus queridos, finalizando, a vida na casa do Pai exige responsabilidade. A unidade conquistada na cruz é um tesouro que mantemos vivo quando servimos, perdoamos com humildade e dobramos os joelhos por toda a família de Deus. Então, meus queridos, sejamos verdadeiramente unidos pelo sangue e ativos na graça. Que Deus esteja assim nos abençoando. Amém?